Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, de todos nós, em evolução na Terra, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado que nos permite estarmos aqui reunidos sob o teu amparo, tua inspiração, orientação, buscando a realização do melhor ao nosso alcance em termos de realizarmos um estudo nos parâmetros da doutrina espírita, teu evangelho, buscando compartilhar o assunto de forma a atender também os irmãos em sofrimento que estejam conosco neste momento, por meio da vinculação com as nossas casas espíritas aqui representadas. Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que nesses momentos de estudo se irmanam, formando aquela rede, aquela corrente, a favorecer nossa aprendizagem, tratamento, fortalecimento moral. Possamos recolher as vibrações do alto, os ensinamentos, as emoções superiores irradiadas pelos corações amigos, nossos mentores, protetores espirituais, companheiros do passado, irmanados na atual existência, pelas correntes do pensamento, do amor, na seara espírita cristã. Que assim seja. Muito bem. Eu já vou projetar a tela de hoje para fazermos a leitura do texto. Gênesis capítulo 6, hoje a partir do versículo 19. Vamos lá. Vou fazer a leitura a partir do 18º. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie. De todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Muito bem. O versículo 19, que vamos estudar hoje, diz assim: E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Esse primeiro ponto do versículo, de tudo que vive, são os valores vivos na intimidade, no subconsciente. De tudo que vive. E representados, tudo que está vivo na nossa intimidade está representado basicamente pelas emoções, pelos instintos, pelos sentimentos, arquivados no subconsciente. E nós já temos, por exemplo, no subconsciente, inclusive paixões, que são abusos da vontade sobre os instintos naturais, as leis naturais. Nós conquistamos, desenvolvemos, digamos assim,
ao longo da evolução, que trazemos como o germens na pauta do determinismo divino que nos impulsiona para a perfeição. Nós vamos desenvolvendo, já estão conosco em estado embrionário. Nós, no grande futuro, vamos entender isso, como se dá esse processo. No momento, o entendimento nos escapa. Não nos é possível entender ainda esse processo de criação, de impregnação, digamos assim, das sementes divinas que trazemos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie. Toda a carne aí, só enfatizando, é o que está condicionado, é o que está sedimentado e representando aí as conquistas mesmo, os instintos naturais, dois de cada espécie. Então, cada espécie pela qual transitamos possibilitou-nos aprendermos valores aí na pauta dos valores embrionários da razão, do sentimento, macho e fêmea. Por isso que são dois de cada espécie, o casal aí do primórdio, um casal de cada espécie que quando nós aportamos no reino humano e que a razão se abre, isso tudo está fundido em dois grandes padrões de razão e sentimento, que nós hoje estamos buscando identificar e decodificar. Identificar e decodificar. Esse assunto aqui é um assunto repetitivo, ele é recorrente. No estudo desse de Gênesis, sempre temos trabalhado esse assunto. Então, isso favorece a memorização, a sedimentação do tema. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, meterás na arca. Então, aqui nós temos a explicação. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, meterás na arca. Evidentemente que eles já estão na arca conosco. Nós fomos desenvolvendo esses casais ao longo da trajetória evolutiva. Agora, o meterás na arca define para nós o seguinte, que agora que a razão se abre, nós vamos mantê-lo sob domínio do eu superior. Nós estamos identificando, catalogando e arquivando na arca, ou simbolicamente arquivando na arca, tomando posse. Eles estavam conosco ao longo da evolução. Quando nós iniciamos a trajetória no reino humano, trouxemos todo esse substrato, a força para progredir, que vai nos impulsionando de forma natural, instintiva. A busca pelo melhor, já temos dito aqui. Essa busca pelo melhor é a força para progredir, que é inata. Todos os seres buscam o melhor para si. É o processo da autoafirmação individual, do princípio inteligente. Todos nós passamos por esse processo. E agora, com a razão aberta, adotando, por exemplo, no nosso caso aqui, a doutrina espírita, nós estamos colocando-os na arca, ou seja, identificando, rotulando, catalogando, para domínio superior. Então, as más inclinações, precisamos domá-las. Não podemos mais agir no plano instintivo. Mas nós ainda vamos lutar com esse plano instintivo que emerge nos momentos mais, assim, inesperados. Mais inesperados. Porque são as emersões
do nosso eu, de nós mesmos, dos elementos que ainda querem permanecer vivos no nosso psiquismo e que nos trazem desconforto. Trazem desconforto sempre que nós emergem determinados aspectos que nos fazem agir de uma forma que nós não gostaríamos, que nós não queremos mais agir, mas agimos. Está definido o trabalho a ser feito. Traz desconforto? Traz. Traz entristecimento? Traz. Mas é o momento do trabalho. Nos entregarmos a esse entristecimento é contraprodutivo. E nós podemos aí talvez dizer que muitas pessoas que atravessam momentos de depressão, por exemplo, bipolaridades, podemos aí dizer que são emersões do passado com as quais não conseguimos lidar, que causam grande desconforto, mas que nós deixamos o tempo passar e agora é a hora de lidar com essas questões. Então, por isso, tantas problemáticas, tantas dificuldades, tantas cobranças, arrependimentos, remorsos, que no nosso estágio de aprendizagem, nós já temos a perfeita consciência que são contraproducentes. Tendo agido de uma forma complexa, não adianta é, mergulharmos no remorso, no arrependimento ou na culpa. Não adianta, não vai resolver. Preciso desenvolver aquele grau de determinação ou de autoaceitação tal que nos permita enxergar e seguir em frente. Olha, essa é a minha faceta que eu ainda trago, que eu preciso dominar. Devagar nós vamos dominando, vamos agindo e vamos dominando, certo, amigos? Porque tem muita gente que está aí vivendo sob pressão da angústia, da ansiedade, da depressão, por não conseguir lidar. Não, a pessoa não consegue ser bem resolvida, vamos colocar assim, que é um termo que nós ocasionalmente escutamos isso. Ah, fulano é bem resolvido. Então, é buscarmos sermos bem resolvidos nessa área. Não adianta nós ficarmos remoendo. Eliminar, passar por cima e seguir em frente. Buscando acertar, evidentemente, da próxima vez. Aí também, nesse movimento de remorso, arrependimento, culpa, entra também um pouco de orgulho por si, por si, por nós identificarmos algo que nós talvez pensássemos que não acontecesse mais, mas que acontece. Então também tem um pequeno lance do orgulho, da vaidade, certo? Então, amigos, seguir em frente, tá? Seguir em frente. Veterás na arca, já ficou bem claro. Para os conservares vivos, porque esses instintos, eles são forças vivas que nós vão nos guiar pela evolução. Nós vamos sublimando, nós vamos transformando o instinto em sentimentos, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Os instintos são embriões do sentimento. Então, quando avançados e depurados, os instintos quando nós estamos avançados e depurados, os instintos são transformados em sentimentos. Então, o sentimento nobre, ele é, nos primórdios, o instinto. Então, nós estamos desenvolvendo, vamos colocar assim, o sentimento nobre, a virtude, é um instinto sublime.
É o instinto sublimado. De acordo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até notei que eu repito isso sempre. Eu escrevi aí, ó, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8. Os instintos são os embriões dos sentimentos, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós aqui estamos fazendo um progresso intelectual. Evidentemente que o progresso intelectual precede o avanço moral. Sempre. Então nós estamos aqui, chegamos à doutrina espírita com todos os nossos instintos humanos, certo? A nossa caminhada até aquele momento. Então nós entramos na casa espírita, começamos a estudar a doutrina espírita, o evangelho, o livro dos espíritos. Nós vamos então seremos convidados a praticar as virtudes, mas nós ainda não trazemos as virtudes num alto grau de desenvolvimento. Então nós vamos buscar, quando nós falamos em domar as inclinações más, é exatamente esse movimento de sublimar os instintos, transformar os instintos em virtudes, guiados pelos, pelos novos propósitos espíritas cristãos. Os princípios básicos do Espiritismo, os princípios do Evangelho, que vão nos guiar, que vão nos conduzir a partir desse momento, mas os nossos instintos ainda são os ancestrais. Então é por isso que eles ainda vão prevalecer em muitos acontecimentos, amigos. Natural. Está claro isso? É por isso que é preciso termos paciência, calma, serenidade, com as emersões que vão ainda ocorrer conosco. Para os conservares vivos, porque esses elementos, esses instintos, formam as forças que vão nos encaminhar para a vida superior. De acordo? Basta lembrar que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá e o cordeiro. Então o leão convive com o cordeiro. O leão não ataca o cordeiro. E o cordeiro não tem medo do leão. Então nós, por exemplo, não devemos ter. Nós estamos trabalhando no nosso grupo, na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, estamos trabalhando, sendo convocados a estudarmos o nosso passado que está emergindo. Nós já estudamos isso e já vemos que está perfeitamente de acordo com o livro dos médiuns. Então, nós estamos lidando com esse nosso passado, não é para termos medo, porque é inútil termos medo do passado. O passado está lá, foi feito, está consolidado. Então, se nós tivermos medo do nosso passado, de visualizarmos o que fizemos, isso ainda demonstra um certo grau de imaturidade da nossa parte. Porque esse passado é uma fotografia, é um álbum. É um álbum que está lá. É como nós tirarmos do baú um álbum de família e ali vamos observar as fotografias e, evidentemente, que observando aquelas fotografias, as emoções vão aflorar, e tudo isso faz parte do processo. Nós estamos lidando com informações, com sonhos, mas as emoções pertinentes a esses eventos ainda não afloraram. Eu posso dizer para vocês aqui, dando um testemunho pessoal, que as emoções, no meu caso particular, estão começando a aflorar desse passado. Que o processo vai sendo feito gradativamente.
Não é como não é como se fosse a represa de Itaipu, tá lá, tudo ali seguro. Aí solta de uma vez, ninguém dá conta, certo? Então nós vamos vendo os lances, as informações, os espíritos vão se aproximando, tanto os afetos quanto os desafetos, e aí as emoções vão aflorando também. E é muito interessante porque quando elas afloram, são elementos vivos, muito vivos na nossa intimidade e, e são elementos aí que com os quais nós vamos lidar, amigos, viu? Então estejamos preparados para esses acontecimentos. Para os tornar conservares vivos, porque se nós, por exemplo, hoje não temos condições de nosso estado atual, de vivenciarmos com toda a pujança, com toda a clareza, com toda a nitidez, inclusive com a emersão dos sentimentos característicos daquele tempo, se nós não temos condições desse movimento amplo hoje, e de fato nós ainda seremos perturbados por muitas coisas que estão aí ocultas no inconsciente, mas quando nós estivermos avançados, estivermos mais purificados, evidentemente que nós iremos ver. Porque não tem como o espírito avançar para a perfeição sem ver, visualizar tudo que foi feito. Mas aí nós já vamos estar num grau de maturidade, pelo bem que vai ser feito daqui até lá, do grau de amor já desenvolvido, que nós vamos compreender como sendo os lances da infância, amigos. Os lances da infância, tá? Do mesmo modo que hoje nós lembramos da infância e, e temos que e lidamos bem com aqueles lances da infância porque era naquele momento era o nosso eu com toda a sua verdade pura se expressando. Pelo menos as facetas que nós trouxemos para lidar com elas nesta existência. Então, na infância, elas são puras. Puras no sentido de que, qual sentido? E elas eclodem, sem máscaras. Não é isso que acontece conosco? Aí nós vamos notar que nós tínhamos, em meio aos instintos assim bem complexos, nós já tínhamos boas qualidades, não tínhamos? Então, vamos notar isso, analisando aqueles lances da infância. Porque na infância nós vamos lidar com o passado, e nesse passado nosso aqui já temos conquistas positivas. Se temos muitas conquistas negativas segundo a ótica de hoje, porque no passado não eram negativas, tá, amigos? Hoje nós temos conquistas negativas e, e conquistas positivas. Nós lidamos com elas na infância. O positivo e o negativo. Por isso é que os pais são chamados a realçar o positivo e lapidar o negativo, não é isso que acontece? Para consolidar. Consolidar o positivo, ampliar o positivo, e o negativo vai sendo superado. Então vamos lá. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Fernando, fala alguma coisa aí, Fernando? Hein? Não, aquela luta que você falou, né? É aquela fala do Paulo, né? O bem que quero eu não faço, o mal que não quero eu faço. Exatamente. Porque o mal, o que nós identificamos como mal que eu não quero fazer,
até ontem era bem para nós, amigos. O conhecimento espírita, que é o progresso intelectual, aponta um novo terreno dos espíritos nobres que, mas a nossa realidade ainda é a antiga. Então, nós queremos fazer o que Jesus fez, mas nós ainda não conseguimos. Nós ainda temos instintos, arrastamentos, tendências que se impõem ainda. E é preciso ir domando paulatinamente. Esse ato de domar paulatinamente, ele vai avançando à medida em que eu vou mudando os hábitos, que eu vou imitando Jesus nos seus hábitos e vou consolidando aquela nova dinâmica operacional, vou tomando gosto por aquilo, então eu vou desativando o homem velho, certo? Então nós vamos notar hoje, por exemplo, que nós não sentimos mais alegria ou prazer em determinados ambientes que nós antes gostávamos de frequentar, não é assim que acontece? E nós, por exemplo, já sentimos um grande prazer e alegria na reunião mediúnica quando sentimos. Sem dúvida. Não é? Nós vamos para a reunião toda segunda-feira chateados, assim, forçados, ou nós estamos indo porque nós estamos com sede, buscando novas coisas. Não é isso que tem acontecido? E, inclusive, a espiritualidade vai investindo a tal ponto que o nosso passado vai se abrindo. Vai se abrindo, né? Então, nós trabalhamos ali com duas vertentes, ou três vertentes, digamos assim. Nós trabalhamos com os irmãos que não conseguiram superar os desafios impostos por nós no passado, na pauta do escândalo necessário, que ressurgem pela mediunidade. Ao mesmo tempo em que as notícias do que fizemos também são trazidas. Então, duas vertentes. Os irmãos com os quais convivemos, que conviveram com aquelas nossas facetas complexas, aquelas personalidades complexas, mas as facetas, porque se temos de um lado os elementos que não conseguiram superar os desafios da lei de justiça, nós fomos elementos da justiça para eles. Por outro lado, nós temos aqueles que conviveram conosco e avançaram, estão à nossa frente e voltam para nos estender as mãos. Não é isso que tem acontecido? Três vertentes de acontecimentos. Então, nós temos as emoções pertinentes aos dois grupos. E quem já tem uma mediunidade mais assim aflorada, e já tem um grau de sensibilidade mais aflorado, vai, na hora ali da reunião, em determinado momento, vai sentir as emoções. Se vocês ainda não sentiram, preparem-se, porque vão sentir. Faz parte do trabalho. E eu digo a vocês aqui como testemunho, sem presunção e sem vaidade, que eu tenho sentido muito ultimamente. Inclusive, não só na reunião, mas aqui na minha casa, quando se aproximam esses companheiros aí, os sentimentos são muito fortes. Mas eles são sentimentos agradáveis. Por enquanto, eu tenho percebido os agradáveis, certo? Às vezes a gente sente também os desagradáveis, né? Porque os chamados ataques que nós temos tido alerta sobre eles representam os que não compreenderam,
Os que não superaram, agregados de outros elementos que vão nos atacar no dia a dia. E aí eles vão buscar a conexão, meus amigos, com as nossas emoções ainda complexas. E é por isso que, de vez em quando, elas emergem. As pessoas que estão em associação com esses irmãos, tudo na pauta da lei natural, de afinidade e sintonia. Então, qual que é o desafio? O desafio é, quando a emoção eclode, o desafio é administrar, conseguir controlar. Esse é o desafio. Porque conseguindo controlar, não dando vazão, nós estamos mandando um recado para os irmãos que buscam fazer esse tipo de ataque. Eles vão encontrar ali aquela força que vai os incentivá-los também ao mesmo movimento. Tá certo, amigo? Então, nenhum de nós aqui que já temos uma estrada aí na reunião mediúnica, devemos sentir medo desses movimentos, tá? Sentir medo. Porque às vezes, olha, a questão é tão interessante que a gente sente medo tanto do complexo quanto do positivo. A gente fica um pouco assim, aturdido. É natural. Aí os espíritos manifestam, vocês vão se recordar. O que você ainda tem dúvida? Qual que é o seu problema? Entendeu? É porque nós estamos na carne, nós estamos aqui na matéria densa. Perceberam? Então nós não queremos. O coração sente aquele arrobo, o coração quer se entregar àquele arrobo, mas ao mesmo tempo a gente sente aquele receio, sabe? De se entregar àquele arrobo. E então, aí são as marcas do passado, por diversos motivos, e que nós nos entregamos a determinados arroubos e como dizia o Honório nos estudos, nos demos com os burros na água. Então, tudo isso entra na questão. Faz parte, amigos, viu? Faz parte. Sede astutos como as serpentes, mas prudentes como as pombas. Os espíritos nobres não ligam, não se incomodam com isso, porque eles entendem. Eles entendem, tá? Porque eles já passaram pela carne, nós estamos na carne e a situação não é fácil mesmo, não. Mas nós estamos caminhando para que esse movimento aqui, ó, de colocar na arca e conservar vivo, seja cada vez mais, a consciência seja cada vez mais ampliada. Então aí nós devemos. Porque eu vou falar com vocês com sinceridade. Eu tenho amigos que lidam com reunião mediúnica, como a nossa, que nas primeiras manifestações que ocorreram conosco, dos espíritos revelados, eles já teriam sido silenciados. Porque aqui é uma reunião de desobsessão, de tratamento dos irmãos sofredores, não é lugar para isso. Com medo de quê? Da mistificação, do engano. Então, eles seriam cortados, amigos. Seriam cortados. Esse é um ponto para nós aí que analisarmos, meditarmos, porque o desafio é enorme, não é? Não é desafiador? Será que tudo isso é verdade? Não é desafiador, amigo? Ou vocês nunca perguntaram? Nunca passou pela cabeça de vocês? Sim. Mas existe um conjunto, porque se fosse da cabeça de uma pessoa, mas no meu caso particular, essas informações eu tenho recebido na reunião de 2 pessoas, no particular de 2 pessoas, de 3 pessoas, e elas batem com o que eu já tinha, algumas batem com o que eu já sabia lá dos primórdios da minha iniciação espírita.
Então, é todo um conjunto que forma aquele ensino concordante generalizado em ponto menor, entendeu? Além dos sonhos. Além dos sonhos. Então, se for, por exemplo, um movimento de mistificação, aí vai ter muita gente sendo mistificada, porque tem elementos de fora do grupo, tem elementos do grupo, tem os sonhos, certo? Então, nós, assim, aí nós estaríamos naquela situação de não merecermos nenhum tipo de proteção espiritual, concorda? E o nosso trabalho ele está alicerçado na caridade. Nós não transformamos a reunião no laboratório de estudo do passado, consultando os médiuns, evocando os espíritos. Não, isso tudo surgiu de forma natural. Porque o primordial ali sempre foi e será, enquanto a Terra for um plano complexo, o atendimento do sofredor. A presença dos irmãos do passado que no, se revelam para nós é um bônus, digamos assim. É um bônus de incentivo. Ó, vamos continuar nessa tônica, porque esse é o galardão. Nós não estudamos aqui o galardão aqui no Apocalipse. É o galardão, amigos. Não vamos ter medo, não. Vamos ter prudência, mas não vamos ter medo. Vamos ter coragem, vamos ter determinação, vamos ter segurança, naquela prudência, naquele cuidado, naquela desconfiança sadia, para não sermos iludidos. De acordo aí, Luiz? Então, você falou assim, você falou de desconfiança, aquela desconfiança que não é negacionista, né? É uma desconfiança positiva, né? Ou seja, você desconfia, né, desconfiar achando que o outro está mentindo, não. É esse bom senso, né, que você está falando e que a gente aprende com Kardec, né? É o bom senso de você esperar as informações, confirmar as variadas fontes, né, que você mesmo citou, né? O fato de você fala assim, estou falando você porque em relação às revelações que te apareceram, né? De você não revelar para ninguém, né? Na verdade, as informações que chegam para você acabam confirmando um dado, né? Já sabia. Então, Exato. tudo isso é importante, né? Sem É dúvida. ter calma. Ter calma. E continuar É no. porque, é porque a gente é assim, né? Acreditamos em tudo isso que a gente está lendo. Mas quando começa a acontecer com a gente, vem realmente essa dúvida, né? Falar, será que é isso mesmo? Porque, na verdade, é o seguinte: nós ainda estamos impregnados daquele movimento. Lembra que quando Kardec. Nós já estudamos isso, está na revista espírita, está na codificação espírita. Tinha aquele grupo de estudiosos, aquele grupo de estudiosos que diziam que os espíritos que manifestavam eram os demônios para enganar as pessoas. Lembra disso? Nós ainda trazemos Uhum, um tipo de impregnação de achar que nós vamos ser enganados. Então isso está impregnado. Como nós não vemos, como nós não ouvimos, né? Então a gente fica naquele pé atrás, digamos assim, uhum, mas a salvaguarda é o estudo, é a análise, é a observação, é o trabalho do uhum, bem, é os sentimentos que nós vão emergindo, que nós vamos. Né? Análise se esses personagens estão de acordo com as tendências que eu trago. E eu posso dizer para você o seguinte: esses personagens todos aí que surgiram, você sabe quais são? O Inquisidor, o Romano, estão. Meus amigos, minhas tendências são todas nessa direção de fato. Todas. Nessa direção mesmo. Daquele passado complexo. Então,
são valores vivos na nossa intimidade, né? Conservar vivos contigo. E hoje nós estamos identificando, dando nome. Porque todas essas personalidades, por mais complexas que elas tenham sido, as nossas personalidades, elas têm substratos positivos. A força foi mal utilizada, foi mal direcionada. E hoje nós estamos dando direcionamento segundo a diretriz espírita. Nós não queremos mais, por exemplo, agredir, não queremos mais fazer coisas complexas que viemos sendo feitas por aí, mas de vez em quando a gente agride ainda pela palavra, pelo pensamento, que é o nosso. Até por gestos mesmo, às vezes no trânsito, a gente se deixa levar por alguma questão de trânsito. Tudo isso ainda representa o vivo na intimidade, vai sendo trabalhado. Um Ô, ato. Júlio, Diga lá, Luiz. só para terminar. Você estava falando, estou lembrando. Só para a gente efeito de comparação. Muitos espíritos, né, que conviveram época com você, né, alguns até começam a revelar com a gente também, mas dessa época ainda estão presos naquele tempo e não conseguiram ainda superar, né? Aí eu lembrei do Emmanuel, né? Que também esteve naquele tempo e olha o tanto que ele conseguiu superar a ponto de transformar uma experiência dele em livro, né? Para conhecimento de todos nós, né? Exato. Então, Emmanuel representa aquele que teve condições, né, de ver tudo e não se levar pela depressão. Ah, olha o que eu Sim. fiz, olha lá, eu vi Uhum. Jesus pessoalmente, certo? Nesse sentido, realmente isso aí. Então, esse aspecto macho e fêmea define a capacidade de assimilação e irradiação. O macho, definindo aí o aspecto da capacidade de, por exemplo, a razão, enxergar mais longe, concordar com uma ideia, e a fêmea, sentimento, assimila, concorda, traz para dentro, para a geração do homem novo. Nesse sentido, a fêmea é a geradora, a geratriz, gestora, digamos assim, que vai acalentar o embrião. Nesse sentido, assimilação e irradiação. E depois o próprio sentimento vai irradiando. Ao mesmo tempo que o sentimento vai acalentando, ele vai irradiando. Porque nós irradiamos o que somos, tanto o que não queremos mais fazer, quanto a luta para mudar e o que já conquistamos, de forma natural pelo sentimento. É o que irradiamos de forma natural pelo sentimento. Então, o sentimento propõe a vinculação pelo desejo, pela emoção. Quando o desejo, a emoção, o sentimento já é superior e nobre, eu entendo, que, pela minha própria experiência, que nós devemos dar vazão. Então, por exemplo, nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, desenvolvendo a mediunidade, aí no recesso do lar, por exemplo, você na sua meditação diária ou as suas mentalizações, pensamentos, surge uma emoção nobre, você não sabe definir, mas que você vê que é nobre, que é boa, eu dou vazão. Eu deixo aquela emoção se expandir. Porque é uma emoção positiva, amigos. É uma sensibilização.
Alguém está presente no passado que está proporcionando aquilo? Pode ser, não é? Porque nós vamos voltar à questão. Nós temos grandes afetos e amores no passado como desafetos. Grandes afetos, não é? Nós vamos passar por momentos assim interessantes, porque nós vamos sentir a presença de por exemplo, de um espírito na configuração masculina e vamos sentir um grande amor por ele. Porque o espírito não tem sexo. Esse amor foi forjado aí, por exemplo, pode ter sido forjado em várias batalhas, que fomos companheiros, certo? Várias jornadas aí no mundo. Aí você, por uma questão assim de você, puxa vida, né? Por um certo preconceito, você vai refrear aquele sentimento que é nobre? Eu penso que não. Estou falando de sentimento nobre, amigos, de amor puro, sem conotação sexual, nada disso. Estou falando de amor, certo? Nesse sentido. Porque isso faz parte do movimento de crescimento espiritual. E devemos estar preparados para isso. E isso, às vezes, quando surge, a gente surpreende. Surpreende. Agora, logicamente que nós com certeza, vamos identificar também quando for complexo. Quando for complexo, nós também vamos identificar. Pelo grau de desconforto. Pelo grau de desconforto. Ficou claro aí? Deu uma ideia boa? Então é isso, né? O movimento é esse aí. Vamos entrar no 20º, versículo 20. Tem um aspecto interessante aqui, ó, bem instintivo esse os conservar vivos, porque eles vão criar condições de encaminhamento na nossa vida. Esse movimento instintivo manifesta muito mais vezes do que nós imaginamos. Por exemplo, às vezes nós estamos aí diante de um perigo iminente e nós conseguimos instintivamente safar. Nunca aconteceu com vocês? De uma forma assim inesperada. Então, são essas condições que vão nos proporcionar na vida material aqueles recursos para nós nos safarmos das situações mais difíceis da nossa vida. Nós já passamos por N experiências no reino animal que nos dotaram desse jogo de cintura automático. Já viram aquelas gazelas fugindo dos leões? Elas dão aqueles saltos assim, ó. E nem instintivo. Então, nós trazemos conosco essa capacidade de sair de uma enrascada, forma, né? Comigo acontece muito no trânsito, umas coisas interessantes assim, ó. Por exemplo, eu estou indo no trânsito, aí eu já tenho um engarrafamento, aí o meu sexto sentido, ou o meu instinto, já me manda sair. Eu já saio, você está entendendo? Eu já saio. Isso acontece muito comigo também. Buscar outro recurso. Buscar outro recurso. Hoje mesmo aconteceu aqui na Cristiano Machado. Eu me deparei ali fui buscar minha esposa com um trânsito parado. Eu entrei pro bairro de São Paulo, assim, sem pensar duas vezes. E lá eu fui. Agora para onde que eu vou? Aí eu lembrei de um caminho alternativo e fui. Onde nós aprendemos isso? Lá no reino animal, fugindo das presas. Ou quando éramos predadores para pegar as presas. Nas batalhas, por exemplo, do Império Romano, que você detectava ali uma emboscada das tribos celtas, ou então você já pegava um outro
outra estratégia. E vai por aí. Então a gente traz isso instintivamente, só que hoje nós estamos aprendendo a acionar, no caso aqui, para o progresso moral. Estratégia para ajudar o próximo. Estratégia para tocar o coração de uma entidade complexa na reunião mediúnica. Qual o caminho que eu vou pegar? Vocês estão entendendo? Mesma coisa. Mesmo movimento. Sendo transubstanciado. Sendo transubstanciado. Então, o próprio bem ao qual vamos nos entregando de forma serena, o próprio bem vai abrindo campos, digamos assim, para nós expressarmos de forma positiva todo esse arcabouço. N estratégias hoje. Por exemplo, a Terra hoje proporciona para nós N possibilidades de dar expansão aos bons sentimentos. N. Rede social, via pública, trânsito, pedestre, o próprio contato social que está acelerado pela grande quantidade de pessoas e de estímulos que vamos recebendo, proporcionam essas possibilidades aí de um crescimento mais rápido. Quando tem muitos que estão aproveitando para sofisticar as más inclinações, nós aqui já estamos buscando aproveitar para realização de grandes coisas. De grandes coisas, certo, amigo? E, aliás, nós temos que ter isso em mente. Realização de grandes coisas. É uma ambição positiva. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está dito que na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, os postos mais difíceis serão confiados aos trabalhadores fiéis. Os postos mais difíceis são os que nós vamos tendo mais abrangência de atuação. Nós não tivemos abrangência de atuação no passado, nas complexidades? Não tivemos? Nós vamos ter, meus amigos, no futuro. De novo. Isso é da lei. Se nós atuamos de forma abrangente, complexa, vamos colocar a barba de molho que nós vamos atuar de novo de forma abrangente na contrapartida. Contrapartida, viu? Isso é um movimento que não nos deve encher de vaidade, porque nós podemos nos perder se formos nos deixarmos levar pela vaidade. Aí está uma questão que pode dar medo, não pode? Por isso vamos nos firmar no bem, de forma bem acentuada, para estarmos vacinados no grande futuro, viu? Muito bem. Vamos lá. Temos ainda alguns minutos, vamos iniciar aqui o versículo 20. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie. De todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Olha que interessante. Então, nós vamos analisando aí. É uma repetição do que aqui nós vimos na forma de síntese no 19. Aqui nós já estamos trabalhando a análise dos componentes. Então, aqui, de tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, para os conservares vivos. Agora, já estamos partindo para a análise. Partindo do geral para o plano analítico, detalhado.
Do geral para o detalhado. Particular. Para o particular. Vai acontecer conosco na visão dos passados, viu, amigo? Não quero deixar ninguém com medo, não. Mas vai acontecer conosco. Vamos estar aí tranquilos e serenos quanto a isso. Das aves conforme a sua espécie. Então, as aves representam o quê? As aves estão no terceiro andar, animais no segundo, répteis no primeiro. As aves simbolizam os lances mentais. Pensamento. A ave voa e volta para o piso, não é isso? Então, o pensamento. Nós aqui, pensamento voa, nós vamos lá nas esferas espirituais, vamos nos outros mundos, mas volta. Nós estamos aqui nesse piso. Porque se nós não voltássemos, nós iríamos ser os elementos alienados no circuito. Ao mesmo tempo em que nós vamos aprendendo a gostar desses lances mentais e desses arroubos, ao mesmo tempo nós também gostamos de voltar para o piso terreno, para a vida. Por que nós gostamos? Porque nós sentimos prazer e alegria na vida, amigos. Isso é natural. Nós estamos aqui encarnados para quê? É para sentir prazer, alegria ou é para sentir desconforto, angústia? Não. É para sentir prazer e alegria. Lembra-se do Evangelho segundo o Espiritismo? Que nós temos o direito de viver como todas as pessoas vivem no nosso tempo. Todo direito. Você pode ter um automóvel do jeito que você gosta, a casa do jeito que você gosta, o seu recurso financeiro no banco. O que nós não podemos é ter o apego. É ter o apego. É realizar, usar esses recursos, por exemplo, em família, para a prática do bem. Não é isso? Nós utilizamos o automóvel para trabalhar, para deslocar para o grupo espírita, para viagem, lazer, um bom uso. Se nós não tivéssemos automóvel, nós iríamos perder um tempo muito grande deslocando, por exemplo, a reunião nossa, indo e voltando. Então, nós ainda precisamos do automóvel, nós ainda não temos um sistema de transporte coletivo eficiente na pauta do mundo avançado que nos permita abrir mão do carro particular e utilizar o recurso público, o recurso coletivo, que seria até melhor para o intercâmbio, a interação mais acentuada com as pessoas, mas nós ainda não temos. A nossa sociedade não oferece ainda esse recurso. Nós já estamos aí vislumbrando o futuro, não sei se vocês têm acompanhado os avanços. Nós já temos aí, por exemplo, táxis aéreos drones. Já viram isso na China? Já vão começar a operar. Ainda não viram, não? Então, Eu já. Pois é, o futuro, amigo, chegando. Futuro chegando. Vamos começar a deslocar mais rapidamente. Olha que maravilha. Então nós vamos ter mais tempo para o progresso intelecto-moral. Mais tempo para a interação com as pessoas. Isso, o progresso já tem sido exponencial e isso vai acelerar, amigos. Isso vai acelerar. Cada vez mais. Automóveis sem motorista. Automóveis sem motoristas, que se conduzem sozinhos. Olha que maravilha. O elemento não vamos precisar preocupar nem mais com o trajeto, com o tráfego. A gente vai ter que ter outros mecanismos de aguçar nossa inteligência, né? Nós vamos aproveitar esses movimentos. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de automóvel. Aí você vai poder usar o automóvel que vai pela autoestrada sem motorista, ou você vai poder optar pelo que vai pelo ar.
Também autoguiado, dependendo do objetivo. Olha que interessante. O futuro, meu amigo, está perto, viu? Não está longe, não. E nós vamos ter o tempo e o espaço para o cultivo intelecto-moral. Nesses momentos em que nós vamos fazer uma viagem aí de 3 horas num veículo aéreo não autoguiado. Vamos ficar fazendo o que nessas 3 horas? Não é? Nós podemos ali assistir uma palestra, Sim. estudarmos algum assunto, repousarmos, por exemplo, não é? Interagir ali com o familiar, com outro amigo. Então, mas nós temos que criar vamos ter que criar desde já o gosto pelas coisas nobres, para que aqueles pensamentos complexos não ocorram durante esses movimentos. Mas nós podemos notar, eu posso afirmar isso aqui com toda clareza com todos nós aqui, que todos nós aqui vamos notar que os pensamentos complexos das mais variadas espécies têm diminuído na nossa mente, não tem? Tem ou não tem? Sinal de avanço, amigos. Sinal de progresso. Porque nós estudamos tantas coisas, vivenciamos tantas experiências positivas nas reuniões, que isso vai permeando o nosso imaginário, repletando nossa casa mental, e nós começamos a meditar sobre o assunto. Amigos, isso é o que nos aguarda nos mundos superiores. Intercâmbio mental com os corações amigos de outras esferas. Já estamos começando a fazer isso. Vamos prestar atenção nos nossos pensamentos, que vocês vão notar que nós já estamos começando a realizar esse tipo de interação. Nós aqui não acreditamos muito, nós é que ficamos na dúvida, mas nós já estamos iniciando. Muito bem, então nós começamos o trabalho das aves, conforme a sua espécie. Na semana que vem nós vamos continuar daí, do versículo 20. Que Jesus nos abençoe, permita-nos estarmos de volta. Que assim seja.